ser brasileiro para a maior parte de nós não faz sentido. E a real não faz sentido porque o trabalho de vocês, como pessoas que trabalham, que transformaram uma região que era quase inabitada há 100 anos atrás, numa das regiões mais prósperas do Brasil, isso é mérito dos seus pais, dos seus avós, que trabalharam e transformaram, criaram esse estado. Vocês sentem que não há um reconhecimento do resto do Brasil. Uma honra estar aqui com vocês. Eu sei a dificuldade social para muitos de vocês, que é numa região do Brasil que ama muito um capitão, vocês serem de direita, mas não amarem um capitão. E a honra é muito maior com milhas, o que é sinal que a nossa mensagem está ressoando. E eu sei que deve haver alguns casos aqui em que pessoas que nos acompanham falaram: pai, mãe, vô, vó, vem ver esse maluco falar, vem ver esse doido falar. Eu sei que deve ser o caso de muitos aqui. Minha responsabilidade, portanto, é muito grande, a começar que eu não posso falar palavrões. Vamos tentar manter aqui a civilidade com vocês, fechado? Bom, segura a onda. O que eu quero começar explicando é, por que diabo, num lugar em que já há uma direita estabelecida, eu não estou falando só do Paraná, estou falando aqui do Oeste, por que nós estamos propondo algo diferente? Veja, vocês pagam os seus impostos, Cascavel e região cresceram coisa de 12% agora nos últimos anos, cresceram mais do que a média Paraná, cresceram mais do que a média nacional. Vocês são um colosso em termos de agricultura, um colosso em termos de cooperativismo. Aí vocês elegem seus deputados, vocês deram os votos contra o PT, mas algo faz com que no coração de muitos jovens que estão aqui presentes, isso não faça sentido. Ser brasileiro para a maior parte de nós não faz sentido. E a real não faz sentido porque o trabalho de vocês, como pessoas que trabalham e que transformaram uma região que era quase inabitada há 100 anos atrás, numa das regiões mais prósperas do Brasil, isso é mérito dos seus pais, dos seus avós, que trabalharam e transformaram, criaram esse estado. Vocês sentem que não há um reconhecimento do resto do Brasil. Vocês sentem que vocês não são representados, por exemplo, na abertura da Copa do Mundo, quando teve. Vocês lembram disso? O Brasil, lá da abertura da Copa, era uma favela. Aí aparecia um índio, jogava uma flecha, uma mulher rebolava, aparecia uma favela. Vira o jogo, vamos para a Olimpíada. Vocês também não apareceram na Olimpíada, vocês repararam? Mas a conta vocês pagaram. A conta vinha imposto da Olimpíada, da Copa do Mundo, dos programas sociais, dos escândalos, das festas, das orgias do Vorcalo, foram todas devidamente pagas por vocês. Vocês são um povo que paga a banda, mas não escolhe a música. Vocês pagam a conta, mas não têm direito de decidir o caminho. E eu entendo que por muito tempo vocês tiveram, como eu, sou paulistano, tendo que votar no PSDB porque era quem enfrentava o PT. É ou não é? Sejamos honestos, quem aqui nunca votou no PSDB? Eu já votei no PSDB várias vezes. Comecei a votar para presidente desde 2002 e sim, era um tucano contra um petista. Mas alguém aqui de verdade se sentiu representado pela energia de José Serra? Por todo o carisma patriótico de Geraldo Alckmin? Nunca houve isso. E pela primeira vez houve um capitão. O capitão do povo, que era de novo. Ele aparecia bonachão, olho verde, encantava as senhorinhas com o olho verde dele, é verdade. E não vai ter vagabundo, ok? E vocês falaram, ele é um de nós. Ele é um de nós. E uma medida até combina. Por mais que ele não seja paranaense, a família Bolsonaro foi trabalhar no interior de São Paulo. Foi para Campinas, tiveram lavradores. A turma foi pro Vale do Ribeira, outra ficou na região lá de Campinas. E ele falou, não, achamos. Pela primeira vez nós nos encontramos no Brasil. E para muita gente, há uma identificação. Eu vejo isso na região. Eu vejo as pessoas que põem a bandeira do Brasil porque são bolsonaristas, porque para elas o Bolsonaro pela primeira vez fez elas se sentirem brasileiros. Quem aqui não sentiu isso em algum momento? Pode falar, não há nenhum erro em falar. Porque para muita gente o encontro com o Brasil pela primeira vez foi através disso. Para mim não foi, porque eu sou paulista e a trajetória do paulista é diferente de vocês. Para mim foi diferente. Mas eu entendo para quem foi. Agora, aquele homem assumiu o poder e aquele homem falhou. O Brasil que vocês pagam a conta, mas não escolhem o resultado, continua sendo o mesmo. Vocês continuaram pagando a conta,
mas o foco daquela presidência da República, no final do dia, foi usar o Ciro Nogueira do Piauí para colocar ele no Ministério da Casa Civil e ele fazer as negociações para aumentar, vocês lembram bem, o auxílio emergencial para fazer compra de voto em outras regiões do Brasil? Os escândalos de corrupção que rodaram ali, e no fim do dia a sua estrada ou a sua ferrovia que vocês necessitavam para escoar a produção nunca veio. Ou veio alguma coisa nesse sentido? A infraestrutura de vocês melhorou? A conta foi paga por vocês, mas o reconhecimento não veio. O que veio foi um monte de deputado federal e deputado estadual fazendo armas, dizendo que estão enfrentando o comunismo, e no fim do dia, um índio de Guaíra, um índio invasor do Paraguai entrando nas terras e chegando e pegando o oeste do estado, e já vão começar a se aproximar de vocês aqui. E vocês vão ver as possibilidades de vocês serem invadidas por esses caras. E por que eu digo isso? Porque vocês, no fim do dia, foram usados como bucha de canhão eleitoral para receber musiquinha patriótica, para fazer tratoraço, para alguns dos habitantes dessa cidade irem lá para Brasília protestar pelo Bolsonaro, mas após pagar a conta, não lhe restou mais nada do que ficar assistindo esse entretenimento e aturar o retorno do Lula no poder. O que eu falo para vocês com muita calma é, não precisa ser assim. Um dia o nosso campo político teve vitórias. Um dia, em 2015, 2016, a gente fundou um movimento político, e esse movimento político que nunca se vendeu, ele derrotou a Dilma Rousseff de verdade. Quando nós caminhamos a pé até Brasília, diferente daquele menino lá de Minas Gerais, nós não terminamos fazendo um discurso sobre nós mesmos, nem sequer discursamos. Nós entregamos o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff, e aquele pedido de impeachment ficou na mesa do Eduardo Cunha durante um ano, até ser votado e derrubar uma presidente da República. A nossa caminhada não é sobre nós, a nossa caminhada de verdade foi sobre o Brasil. O nosso sacrifício não foi sobre nós, não foi sobre gravar vídeo, até porque eu falo a verdade, eu andei muito mais do que eles, eu andei 3 vezes mais do que eles, eu nunca fiquei um dia só chorando, ai minha perna. Eu andei mais, não tive um dia de choro, é bem tranquilo fazer essa caminhada, essa é a real. Tem dificuldade nenhuma em caminhar pelo Brasil, debaixo de sol, debaixo de chuva, e foi um prazer fazer isso. E eles são mais novos do que a gente, só para avisar, tá? Moleque novo chorando. Então essa fingição, o Kim foi atropelado, só para avisar, o Kim foi atropelado na nossa marcha. Terminou atropelado e estava marchando no mesmo dia, não ficou com chororô. Porque o Brasil que a gente acredita não é o Brasil da fingição, do chororô, nem o Brasil que usa a esperança das pessoas. Onde terminamos esse jogo? O Brasil venceu conosco, juntos nós derrubamos a Dilma, juntos nós prendemos o Lula, com uma operação policial que se iniciou aqui no estado de vocês, e a partir de 2019, a Operação Lava Jato, que começou aqui no Paraná, foi desmontada pelo capitão do povo, e o movimento que derrubou a Dilma e ajudou a prender o Lula foi chamado de comunista, traidor e esquerdista, e nós praticamente acabamos. O que eu falo para vocês, tem empresários aqui, tem pessoas que fazem contas, e são pessoas inteligentes. O Movimento Brasil Livre, depois de ser cancelado por esses caras, faturava 30 mil reais por mês. Como é que eu pagava as contas, como é que pagava aluguel, como é que eu sustentava o time, como eu mantinha a moral enquanto diziam comunista, vendido, esquerdista, tá com o PT. E jogaram a gente no lixo e disseram, vocês vão pra lata de lixo da história. Agora é para acreditar no Zé Trovão, no Farrur, no Ricardo Salles. É só ir soltando a lista. Em qualquer bolsonarista de plantão, os mesmos, os daqui do estado, quando eu cito, que não viram uma ferrovia para vocês, não viram uma estrada para vocês, mas foram comemorar o aumento do Bolsa Família junto com o Flávio Bolsonaro para comprar voto no Nordeste. E o nordestino que é esperto, que não é otário, me dá o auxílio, agora eu vou votar no Lula. Usou ainda os caras largar de ser otário. Nós ficamos de pé. E eu sei que quando nós ficamos de pé, em 19, 20, 21, alguns poucos que estão aqui ficaram conosco. Alguns poucos que nos acompanhavam ficaram conosco. E esses poucos estavam espalhados em todo o Brasil avisando, dá para ser de direita sem ser retardado. Dá para ser de direita sem ser corrupto. Dá para ser de direita sem ser traidor. Dá para ser de direita sem ficar permanentemente apaixonado por um homem que te trai e que te usa. A direita brasileira virou basicamente uma mulher de malandro, que é usada, abusada, tá uma porrada e volta apaixonada pro cara. E nós falamos, não, nós não somos isso.
E fomos crescendo. 2019, 20, 21, você chega no buraco, lá no fundo do poço, e retorna, e fomos retornando. Até que um dia a gente falou, nós só seremos respeitados pelas pessoas também, e eis a lição da maioridade. Porque a gente era sonhador, menino sonhador. Se as pessoas entenderem a gente como um projeto de poder que vai representá-las, e é um projeto que vai fazer o Brasil que trabalha e produz, e eu vou colocar, existe Brasil Trabalha e Produz aqui em Cascavel de monte, mas eu tive no Rio Grande do Norte e eu vi esse Brasil em Acari, eu vi esse Brasil em Minas Gerais e Poços de Caldas, eu vi esse Brasil no meu estado, São Paulo, eu vi esse Brasil no Rio de Janeiro, até no Rio de Janeiro, que a gente faz as piadas deles, tem esse Brasil que trabalha e produz. Esse Brasil que trabalha e produz está em guerra. Há uma guerra silenciosa contra um Brasil que rouba dele, que oprime ele, que taxa ele, que assalta ele, que cultua os ministros do Supremo que precisam ser cultuados, que cultua as figuras da imprensa que precisam ser cultuadas. Eu odeio esses caras. E eu quero exercitar um ódio em conjunto, junto com vocês que trabalham e produzem, contra esses caras que são os nossos sanguessugas. E o problema é que às vezes o sanguessuga vai estar no cara de direita, que vai chegar e vai abraçar vocês com uma bandeira do Brasil e vai falar, não, estamos juntos, quando não está junto. Quem aqui é empresário, tem algum negócio, pode levantar a mão, por favor. Vocês sabem, estão ouvindo que vai ser votado fim da escala 6x1, de redução da jornada de trabalho. Quem aqui está sabendo disso? Vocês estão sabendo que a direita bolsonarista vai votar a favor desse projeto? Estão sabendo que esses vagabundos, desses políticos canalhas da direita, vão ajudar a fechar os negócios de vocês? Teve votação agora, o Lula vai botar para andar o Vale Gás. Como é que voltou a direita brasileira no projeto de compra de voto do Lula com o Vale Gás? Vocês sabem como votou? A favor. Vocês que trabalham e produzem precisam escolher um lado na vida. Não existe o meio termo. Existe o centro lulista com o centrão, o centro bolsonarista com o Bolsonaro e com o centrão, e existe nós na direita. Intransigentes. E agora nós não estamos sozinhos e não somos mais pequenos. Nós montamos nosso partido político, nós temos candidaturas em todos os lugares, as rádios, as TVs vão todas ter que nos ouvir, e cabe agora a gente usar esses instrumentos que a gente tem à disposição e tomar o poder junto, e ser ouvido, porque quando nós temos poder, a gente não só paga a banda, a gente também escolhe a música, a gente não só paga a conta, a gente diz como o dinheiro vai ser gasto. E aí vocês vão descobrir uma coisa que é incrível, que eu descobri rodando no Nordeste. Que aí você anda no interior do Nordeste, você vai encontrar um dono de uma loja de material de construção, uma agricultura, e vai falar a mesma coisa que vocês sentem aqui. A única diferença é que as pessoas ao redor dele não concordam com ele. E ele é mais parecido com vocês do que com as outras pessoas que estão às vezes ao redor dele. Então nós temos condição de ser maioria, mesmo com eles. E é por isso que eu faço um evento ou uma viagem no Nordeste e depois eu venho aqui para o Sul e faço. Então o que nós precisamos fazer é a rebelião, a revolução de quem trabalha, a revolução de quem não quer assaltado, a revolução de quem quer matar vagabundo, de ver punição dar 1, 2, 3 tiros nos peitos de um ladrão e em vez de receber um processo do Estado, receber uma condecoração e um prêmio em dinheiro. Esse é o Brasil que eu quero viver, esse é o Brasil que eu montei o partido, e por não ser um Brasil que eu quero perder tempo, eu tenho 42 anos, algumas pessoas vão falar, você é jovem, nós somos jovens, nós não somos jovens. Eu quero ver o Brasil, o país de primeiro mundo, ainda vivo. Eu quero entrar nos livros de história para ler o livro de história que o nosso nome vai estar. Então eu preciso fazer isso logo. Então o nome do partido é Missão, porque missão dada é missão cumprida e nós temos senso de urgência. E eu quero em 30 anos ver o Brasil sentado junto com Rússia, Índia, Estados Unidos e China, determinando o destino do mundo e falando sobre colocar satélite, mandar a nave para Marte e não ficar discutindo se a gente vai ficar dando vale gás para os outros. Esse é o Brasil que vocês são capazes de construir, esse é o Brasil que eu desenho na minha cabeça, é o Brasil que vocês sonham e é o Brasil que a gente vai realizar. Bem-vindos ao Partido Missão e vamos ganhar essa